Mas agora eu quero entrar numa parte que é sobre a sua trajetória, a gente tá falando aqui sobre fazer dinheiro e tal, entender melhor onde que você acha que foram grandes pontos que você errou, pontos cegos, em termos de vendas, ou, enfim, não necessariamente vendas para fazer dinheiro no processo de vendas, por exemplo, mas, enfim, coisas que você estava errando, que você não sabia, que quando você consertou, você conseguiu alavancar muito seu resultado. Dentro do meu negócio de hoje em dia? Qualquer um deles, assim, se você for... Que eu consigo melhorar meu resultado. Porque, por exemplo, vou dar esse exemplo meu, né? Eu antes queria... Eu errei muito nisso que a gente estava falando agora, que eu queria vender os produtos que eu queria vender e não o que o cara ia conseguir utilizar e fazer, por mais simples ou, enfim, fácil que fosse para mim. É algo que eu cometi esse erro na minha carreira de vendedor de curso e que, por exemplo, não cometi esse erro quando a gente montou o Velotax, porque eu usei o que eu já tinha aprendido de ouvir muito que o cliente estava falando, pedindo ou reclamando, e aí na hora eu já tinha aprendido essa de deixar as coisas mais simples, e aí eu falei, puxa, preciso montar uma plataforma que ela seja simples, rápida e fácil, que qualquer pessoa consiga lidar com os seus impostos, e que aí a pessoa vai ficar realmente feliz, porque se for para deixar complexo, ela não vai querer fazer. Eu acho que, assim, eu não sei se eu tive grandes pontos nesse sentido de mudança, ou até tive. O primeiro deles foi quando eu lembro que eu tava em Aruba, foi em outubro, não do ano passado, do ano retrasado. A gente tava até falando nessa época, e eu entendi que elas não conseguiam se comunicar. Eu entendi que elas não conseguiam se comunicar. E aí eu entendi que elas queriam frases prontas. Então, isso mudou muito o meu negócio. Você entender a real necessidade ali isso do seu cliente de forma mais prática. Talvez. Porque até lá eu vendia produtos um pouco mais caros, um pouco mais parrudos. Meu principal produto não, mas meu produto que hoje tem um valor agregado um pouco maior, que eu vendo numa quantidade razoável, ele ainda é um pouco, não complexo, mas ele exige boa vontade da pessoa aprender, querer melhorar, querer dedicação. Uma certa dedicação. Que é o GPS do amor. Uhum. Que eu já fiz, é muito bom. Inclusive, você já fez o curso. Então, é um curso que... Ele é um treinamento, assim. Não é um curso... Tipo assim, você tem um certo apoio, você tem uma certa rede ali de comunicação. Mas não é um curso que você faz em um dia e aí o homem cai aos seus pés, eu trabalhando para mulheres. Ele é algo que de verdade você se questiona do tipo, será que minha vida tá gostosa? Será que eu tô feliz com os meus relacionamentos, com os meus valores, com os meus objetivos? Deixa eu dar uma pensada nisso. Uhum. É uma coisa um pouco, né, madura. Profunda, uma coisa profunda, assim. Não é vou arranjar um ficante agora. Olha só. Mas isso não é o que os clientes me pedem. Isso é o que eu, de alguma forma, eu mostro para elas que vale a pena e aí elas acabam tendo essa ideia de, nossa, olha que legal. Mas quando eu construí frases, que na época era frases da conquista, que depois até descobri que tinha outra pessoa que tinha o mesmo curso com o mesmo nome, eu nunca cheguei a comprar esse outro curso, eu não sei o que ele é em si, se ele é exatamente igual, se é a mesma ideia, mas o cara falou, esses direitos são meus, tal, posso pedir para você mudar o nome? Pode, posso mudar o nome, não há problema nenhum. Basicamente são frases prontas. O curso, quando ele começou sendo uma frase pronta, um e-book com frase pronta de um diálogo. E eu concebi isso porque eu estava dando uma mentoria numa quarta-feira e eu entendi que elas estavam com dificuldade de se comunicar e eu falava a frase e ela falava a frase de volta. Sabe aquela história de... Como chama isso? Mímica. Sei. Você coloca um monte de... Tem uns vídeos no YouTube disso. Você coloca um monte de pessoa em fila, de costa uma pra outra, e aí a primeira... Você ensina uma mímica. E aí ela vai chamando a pessoa da frente e vai fazendo a mímica. Tem um vídeo desse que até um cara meio que montando numa moto, assim. Liga a moto e passeia com a moto. E chega um momento no final que a última pessoa tá dançando. Quando na verdade era só pra pilotar uma moto. Ou seja, ela falava, se eu quero explicar pro homem que eu quero isso, eu quero perguntar isso, como eu falo? Aí eu falava a frase.
No que ela falava a frase de volta, ela tava totalmente... A frase era outra. Entendi. Com o ponto de vista dela, com os interesses dela e como ela enxergava a situação, ela fazia uma frase na volta que ela não ia fazer a mesma pergunta pro cara, ela não ia ter a mesma resposta e não ia facilitar o relacionamento deles. Aí eu falei, entendi. Frases prontas. Entendi. E aí eu falei, você tem frases prontas. Pra mim, se eu falar pra você, Vitor, pra você fazer o seu trabalho, você precisa de frases prontas, pra você poder ler e questionar alguém. É como se eu estivesse te afrontando, porque você não consegue formular uma pergunta. Só que eu penso isso porque eu tô num nível de consciência e me esqueci do meu começo. Uhum. Porque no meu começo, eu ia precisar de frases prontas. Não, até um adendo aqui. Quem nunca tá ali falando com uma pessoa ali, enfim, num climinha, e aí pergunta pro amigo, o que eu respondo? Exatamente, o que eu respondo. E esse aqui que eu respondo, pra mim, num certo nível de consciência, é muito fácil eu formar na minha cabeça 300 conversas diferentes e tornar a conversa muito interessante, muito surpreendente e gerar emoção na mulher, ou ensinar a mulher a gerar emoção no homem, porque eu gosto do assunto. Então eu consigo fazer a comunicação fluir e o cara falar, meu Deus, eu quero ver essa mulher agora. Só que quando eu falo isso pra ela, ela vai colocar no telefone, ela não vai colocar as mesmas palavras. Só que se ela copiar e colar, vai funcionar. Entendi. E aí ela não se embaralha, porque se eu falo pra ela, fala pra ele que você quer dar uma volta, e ela fala, eu quero passear de mão dada. O que é dar uma volta na cabeça do cara, pra ela é dar uma volta de mão dada. E ela tá conhecendo o cara, e isso nem sempre no cara gera uma coisa meio estranha, assim, tipo, pô, eu nem te conheço, você... É porque também tem aquela questão do que o homem interpreta de uma forma e a mulher de outra. Exatamente. Então, assim, às vezes ela tá conhecendo, e aí eles estão se conhecendo, e ela, em vez de dar um passeio, um simples passeio, ela tem um pouco mais de romance, um pouco mais de tato, e ela quer perguntar ou quer falar as coisas, e às vezes ela assusta o cara. Porque parece que ela quer um compromisso de uma hora pra outra. E ela nem quer. E aí o cara pensa... Porque assim, você como homem pensa assim... Putz, essa mulher que mal me conhece já quer um compromisso comigo? Tipo, ela quer saber se no primeiro encontro ela pode falar de relacionamento sério. Ela quer um relacionamento sério. Posso falar que eu quero um relacionamento sério? Eu falo, não. Mas por quê? Porque geralmente ele não vai te entender. Mas eu não posso ser eu mesma? Não, você pode, mas se ele não tá pronto pra entender que você quer um relacionamento, ele só quer te conhecer, ele quer ver se você é realmente bonita de perto, ou se você é agradável, se o seu perfume é bom. Eu nem sei o que ele quer com você, às vezes o cara só tá te conhecendo, você é só mais uma pessoa passando na vida dele. Você falar que você quer relacionamento sério, a sensação que ele vai ter é que é com ele. Verdade. Tipo, porque você tá falando pra ele num jantar que você quer relacionamento sério, é como se, oi, próxima vítima. E aí o cara se sente muitas vezes, nem todas as vezes, mas pode ser que ele se sinta tipo, nossa, que doida, a mulher falou que queria relacionamento sério e eu nem conheço, nem fiquei com ela. E nem sei se eu quero ficar. Porque antigamente a gente convidava a garota pra sair porque a gente queria ficar com ela. Hoje em dia não é mais assim. Você convida a garota pra sair porque a pessoa é bonita e se quem sabe der, você fica. Às vezes você nem convida mais pra sair, você só fala que você vai estar numa festa e a pessoa vai. Entendi. Entende? Então é um universo diferente, muitas vezes, que a pessoa quer só falar que ela quer dar uma volta, ela quer dar um passeio, e ela acaba fazendo um super convite formal pro cara, e o cara tipo, hã? Entendi, então vamos lá. Trazendo aqui de forma objetiva do destravador de valor ou dinheiro da tua carreira. Então, um dos pontos que você mencionou foi você entender de fato a necessidade e a dificuldade do seu cliente, e aí você entendendo isso de verdade, na íntegra ali, você conseguiu montar um produto para resolver esse problema. Sim, e um produto que eu tive muito preconceito com o meu próprio produto. É que hoje em dia eu já acostumei. Mas eu, pra fazer, às vezes, um anúncio, falar frases prontas, eu me sentia tipo assim, como assim? Tô vendendo frase pronta. Que heresia. Entendeu? Eu acho genial. Então, mas eu me senti muito mal. Até porque acho que você recebe, tipo, esse tipo de comentário dos haters, assim, frase pronta, você é um idiota. Você acha que é receita de bolo? E a verdade é que
Se você for mais ou menos o perfil da pessoa, se você tiver mais ou menos os mesmos gostos, mais ou menos os mesmos valores, você não falar nada de errado, você convence 10 mulheres a querer namorar você. Sem falar nada demais pra elas. E vice-versa também é a mesma coisa. Sim. Então, você consegue nem ser tão... Não é que você tem que ser uma pessoa morna, mas se você não for tão extremista e tão radical em alguns conceitos, você consegue meio que começar... Não tô falando de casar, ter filho, criação de filhos, é um outro universo. Mas começar um relacionamento... Tem 10 encontros saudáveis onde você não se sente abusada ou cansada ou que o cara é um idiota, dá pra conseguir.